Eu sou disléxico, não sei o quanto, sei que eu tive muita dificuldade para aprender a ler e a escrever. E até hoje, com quase 60 anos de idade, eu ainda sou capaz de cometer imensos erros de ortografia. Sou capaz de escrever faca com V, ou gato com J, ou Jesus com S, dois S, tá vendo? É com S só, né? Tenho dificuldade ainda em ler, eu leio muito devagar, muito mais devagar do que qualquer pessoa. Tenho muita dificuldade em guardar nomes, números, direção, uma opção de coisas. E sinto também que com a idade, embora eu lide melhor, cada vez melhor, eu também estou ficando um pouco pior, não sei porquê. Mas apesar da minha dislexia, eu escrevi um livro. Então eu sou disléxico e escritor, escrevi um romance. Eu não tinha a menor ideia de que o meu livro era um pouco sobre a minha dislexia. Eu só compreendi isso depois. E vou pedir licença a vocês para ler os 3 primeiros parágrafos do livro, que talvez ajude a entender como é que um disléxico vive a relação dele com a leitura. Começa assim. Eu nunca gostei de ler, mas sempre gostei de livros. Quando era jovem e cria que toda a gente prestava atenção em mim o tempo todo, eu carregava sempre um livro comigo e fingia ler. Eu acreditava que, sendo um grande leitor, ninguém jamais sentiria pena de mim por eu estar constantemente sozinho. O livro me protegia da piedade dos outros. Quando digo que fingia ler, não é que eu o fizesse deliberadamente. Eu bem que tentava, mas nunca conseguia engrenar na leitura. Eu abria o livro cheio de entusiasmo, ansioso por conhecer a razão do título, mas a minha atenção se dissipava antes do fim da primeira página. Eu lia sem ler. O Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, Dora Doralina, de Raquel de Queiroz, Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Meus olhos percorriam as letras, mas eu boiava sobre as palavras, sem nunca me afundar na história, qualquer que ela fosse. A cantilena da leitura me conduzia inexoravelmente a uma sonolência branda que apagava, paulatinamente, a presença do mundo ao meu redor. Aprisionado na oscilante fronteira entre o sono e a vigília, a minha mente se embebedava com assuntos diversos aos do livro. E eu, do livro, logo já nada sabia. Ainda que digam de mim que eu tenho uma memória prodigiosa, e de fato eu guardo tudo o que me acontece, dos livros por onde meus olhos passearam, nada me ficou. Ou, se ficou, escondeu-se. Primeiras histórias. João Guimarães Rosa. Esse é o livro que eu escrevi, chama O Livro dos Títulos. É sobre vários assuntos, mas é também o livro escrito por alguém que teve muita dificuldade de aprender a ler e dificuldade de aprender a escrever. Até hoje, eu ainda... Como é que eu vou explicar? Eu tropeço na minha dislexia cotidianamente. Várias atividades que são muito simples para outras pessoas, eu sinto que para mim elas são um esforço. Se eu pudesse dar, assim, um conselho, dizer uma coisa que talvez ajudasse alguém que tem dislexia, é que o que me ajudou a mim foi que o meu pai, desde que eu tinha 13, 14 anos, fez muita questão que eu lesse. Ele dava livros para mim e, mais do que me dar o livro, ele conversava comigo sobre os assuntos do livro, puxando a minha curiosidade intelectual para que eu tivesse um estímulo para ler o livro. E, em algum momento, ele até, de maneira muito suave, me obrigou a ler. Ele me cobrava que, ao final do dia, contasse para ele as 10 páginas que eu deveria ter lido. Eu não conseguia ler 10 páginas, eu lia 3 páginas. E, durante um tempo, eu contei. E, enfim, isso acabou gerando em mim um hábito. E eu rompi a primeira dificuldade e acabei me tornando um leitor absolutamente assíduo. Eu passo 80% do meu tempo lendo. Eu leio o dia inteiro, desde muito novinho. Ainda com dificuldade, ainda como está descrito aqui no livro, com uma tendência muito grande a me aliar da leitura e a minha cabeça viajar para um mundo de fantasia. Outra coisa que meu pai fez que me ajudou foi também me sugerir a ler em outras línguas, espanhol, italiano, as línguas latinas, francês, porque ele dizia que quem fala português com algum esforço acaba conseguindo ler em outras línguas. E embora eu nunca tenha estudado formalmente nenhuma língua estrangeira, eu acabei desenvolvendo a capacidade de ler espanhol 100%, italiano 40%. Francês, 80%. Aprendi até depois de muito adulto a ler inglês 100%. Eu acho que esse estudo da língua estrangeira ajudou muito a enfrentar a minha dislexia. Não sei
tecnicamente ou neurologicamente de que modo, mas sinto que o esforço de ler em uma língua que não era a minha língua mãe me ajudou a ler na minha língua natural, a ler em português. Foi sofrido para mim, não foi muito simples. A escola foi muito dura para mim, porque eu tinha dificuldade de ler, e aí eu realmente tinha dificuldade de aprender. Mas depois, sei lá, eu acabei aprendendo muita coisa sozinho, talvez porque a escola na minha época ainda não tivesse uma compreensão do funcionamento de uma pessoa disléxica, e eu acabei inventando um certo método para mim e funcionou para mim a leitura. A leitura foi o grande professor e o grande remédio, digamos assim, da minha dislexia. Espero que esse breve depoimento ajude aí as pessoas que estão chegando agora na vida e começando a enfrentar a dificuldade de ser disléxico. Tudo de bom.